Olá, gente! O nosso assunto ele é extremamente importante, o assunto de interpretação e análise textual. Todas as provas, em todos os níveis, eles cobram esse assunto de análise textual, de interpretação, de compreensão. Então é muito importante você prestar atenção a todos os detalhes. Eu me chamo professora Pamela e vamos lá! Então, gente, vamos iniciar nossa aula. Primeiramente, quando se trata de análise e interpretação textual, a gente precisa saber o conceito de texto. Haja vista que nas provas de concurso público, seja ele qual for o concurso público, a primeira questão sempre é de análise ou interpretação textual. Então, primeiramente, a gente precisa entender, mas o que é um texto? Acompanhe comigo. Texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir intenção comunicativa. Observe o esquema. No esquema abaixo nós temos texto, mensagem e contexto. Lembra que essa produzir intenção comunicativa é muito importante quando estamos diante de determinado texto, pois todo texto, seja ele qual for o assunto, ele tem uma mensagem, ele tem uma intenção comunicativa. E qual é essa intenção comunicativa? Depende do que o autor quer colocar. Por exemplo, pode ser uma crítica relacionada a algum aspecto da sociedade, pode ser com o intuito de esclarecer determinado conceito, um determinado conceito educacional, político, econômico. Ou seja, a gente precisa entender que em todos os textos a gente tem uma mensagem. O autor ele sempre se preocupa com isso. Qual é a mensagem que eu vou passar? E geralmente nas provas de concurso, o enunciado da questão ela pede isso, que você identifique, mas qual é a mensagem? Qual é a mensagem que esse autor quis passar? Qual é a finalidade desse texto? Qual é a intenção desse texto? Certo? Então, a nossa aula, ela gera em torno disso. Ela vai ser gerada em torno disso. E identificar algumas questões, identificar alguns mecanismos para interpretar e analisar com proficiência para você acertar o máximo de questões possíveis. Certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que interpretar vai ser diferente de compreender. Olha lá, acompanhe comigo. Esse quadro, ele justamente vai opor o interpretar do compreender. Interpretar vai estar relacionado com explicar, com comentar, com julgar, tirar conclusões e deduzir. Muito cuidado com essa palavra deduzir, pois ela é extremamente importante durante essa interpretação. Por quê? A interpretação ela é mais implícita, ou seja, é um pouquinho mais difícil nas provas, pois eu preciso relacionar com o meu conhecimento de mundo, preciso analisar o que o autor quis dizer. E existem alguns enunciados que geralmente eles são bem marcantes acerca dessa interpretação. E quais são esses enunciados? Novamente vamos olhar aqui para essa tabela, os tipos de enunciado que aparecem. Através do texto infere-se que, é possível deduzir que, o autor permite concluir que, qual é a intenção do autor ao afirmar que. Se você perceber, essa tabela, ela justamente evidencia alguns tipos de enunciado que geralmente aparecem na sua prova que está relacionada com essa interpretação. Novamente, eu afirmo que interpretar está mais implícita, ou seja, as informações elas vão estar mais escondidas, ou seja, precisa da sua atenção maior. Então, quando você vê que aquela questão ela pede que você deduza, que você identifique, que você conclua, você precisa ter muito cuidado com esse tipo de questão, pois essas informações elas vão estar muito mais implícitas e precisa desse grau de proeficiência do texto maior. É muito importante também, aluno, que esse texto ele não seja, a leitura do seu texto ele não seja mecânico. Por quê? Leitura, interpretação e análise textual não é apenas meramente decodificar determinada informação. Você precisa ter em mente que existe toda uma construção de determinados textos, existe todo um aparato que aquele autor teve o cuidado de identificar determinados aspectos e interpretar e analisar não é só ler, certo? Interpretar e analisar exige nossos conhecimentos linguísticos muito grandes. Existe entender o que o enunciado quer, existe a compreensão de você perceber que tipo de linguagem, qual é o tipo de texto,
qual é o contexto inserido ali. Então a gente precisa ter muita atenção nessa relação de interpretar e de analisar. Acaba que os alunos, eles não dão muita credibilidade para esse assunto de interpretação e análise por acharem que é apenas leitura. Eu leio a questão e acerto. Mas na verdade não é isso. Para você acertar uma questão de interpretação, o nosso conhecimento sobre aspectos textuais são muito importantes, certo? Acompanhe comigo novamente o segundo quadrante, no qual afirma que compreender significa o quê, né? A compreensão está relacionada com a intelecção. E o que é intelecção? Intelecção é compreensão, é você entender determinados conceitos daquele texto. Então, a intelecção, entendimento, atenção ao que realmente está escrito. Novamente, eu marco essa oposição bastante forte. Por quê? O interpretar, as informações vão estar mais implícitas. O compreender, as informações estarão mais explícitas, ou seja, é alguma informação que o autor diz, uma informação que a pesquisa está abordando, etc. E quais são os tipos de enunciado que geralmente caem nessa relação de compreensão? Novamente, olhe lá para esse quadrado. Tipos de enunciado. O texto diz que, é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correto ou errada a afirmação. O narrador afirma que. Então, aluno, você precisa ter em mente que essa compreensão ela é diferente dessa interpretação. Geralmente, as questões que envolvem essa compreensão, elas são as questões mais fáceis, porque as informações elas estão diretamente ao seu texto, ou seja, você precisa apenas ter um entendimento. Você lê, observa aquela informação que é de acordo com uma pesquisa, de acordo com o que o autor fala, ou seja, essa informação vai estar mais explícita, um pouquinho mais fácil de encontrar. Certo? Então, anote aí, compreenda essa relação de interpretação e de compreensão. Passando adiante, a gente tem uma relação também super importante nas provas de concurso, que é o tipo de linguagem. O tipo de linguagem ele pode ser uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal ou uma linguagem ainda mista ou híbrida. Pamela, por que é importante então a gente ter em mente esses tipos de linguagem? As provas de concurso público, seja ele qual for o cargo, geralmente cobra uma linguagem verbal ou ainda uma linguagem mista, uma linguagem híbrida. Então a gente vai entender aqui quais são esses tipos de conceito. Acompanhe comigo novamente o slide. Linguagem verbal. O que é essa linguagem verbal? A linguagem verbal faz uso de palavras para comunicar algo, ou seja, o interlocutor entende o enunciado apenas por meio da interpretação das palavras, ou seja, o leitor, a pessoa que está lendo, vai entender aquela mensagem apenas por meio de determinadas palavras, o que realmente está escrito. E o que é então a linguagem não verbal? Vai ser o oposto da linguagem verbal. Linguagem não verbal, novamente, olha aqui o slide. A linguagem não verbal utiliza outros métodos de comunicação, além das palavras. Desse modo, o interlocutor precisa interpretar a linguagem de sinais, as placas de sinais de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, a expressão facial, um gesto. O que acontece? Esses elementos que a gente diz que estão além das palavras, a gente chama esses conceitos de extralinguísticos, ou seja, vão além das palavras. Só que a prova, geralmente, ela não cobra apenas a linguagem não verbal. Ou é a linguagem verbal, o texto mesmo, propriamente dito, ou a linguagem híbrida, certo? Linguagem mista. E como é que aparece essa linguagem mista híbrida na sua prova? Olha aqui o slide. A linguagem mista ou híbrida é a mistura da linguagem verbal, as palavras, os signos e não verbal, certo? Os elementos extralinguísticos, ou seja, ao mesmo tempo que a sua figura ela vai ter palavras, ela também vai ter figuras. E geralmente nas provas de concurso aparece na forma de charges, aparece na forma de tirinhas. As provas de língua portuguesa, aluno, adoram essa relação de tirinhas para você identificar, para você entender qual é a intenção daquele autor, qual é a finalidade da tirinha, o que está passando naquela tirinha. Então é muito importante essa linguagem mista, essa linguagem híbrida na sua prova. Tranquilo? Nesse exemplo aqui nesse slide que eu mostrei para vocês, ele está relacionado com uma peça publicitária, uma campanha educativa. As campanhas educativas elas têm a finalidade de mudar o comportamento dos leitores, ou seja, das pessoas que estão direcionadas. Mudar o comportamento, persuadir,
esse determinado leitor. E, nesse caso, é apenas para ilustrar para vocês como é que acontece essa linguagem mista, híbrida, a mistura de elementos não verbais, figuras, assim como da linguagem não verbal, palavras, certo? Bom, acompanhe comigo novamente mais um slide super importante de uma questão da VUNESP. Essa questão, ela é uma tirinha, certo? Uma linguagem híbrida, uma linguagem mista e que geralmente cai nas provas de concurso. É uma tirinha aqui. Então, se você perceber nesse slide, eu tenho a mistura de uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, linguagem mista. O que acontece? Geralmente nas provas de concurso, essas bancas, né, as bancas de modo geral, elas pedem para você identificar o que passa naquela tirinha, qual é o assunto tratado ali, qual é a intenção desse determinado autor. Então a gente vai resolver essa questão aqui para ver se você está conseguindo compreender o que é e para você ratificar mesmo essa ideia, confirmar essa ideia de linguagem verbal, não verbal e interpretação, certo? Vamos lá. Analisando a tira, é correto afirmar que o garoto, muito interessante, significa que essa questão ela direciona para uma figura, para uma linguagem não verbal, que é o garoto. Você consegue identificar no slide que nós temos 3 quadrinhos, né, 3 quadros e com determinados personagens. A gente tem ali no primeiro quadrinho uma girafa, no segundo ali um ambiente que a girafa está inserida e no terceiro o garoto. Então ele pede para você identificar a relação, o que o garoto está fazendo, né? Então vamos ali identificar. No primeiro quadrante diz assim: um dos seres mais peculiares da natureza, a girafa, é totalmente adequada ao seu meio. No segundo quadrinho, sua altura permite que elas mastiguem os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar. Aí no terceiro quadrinho não está falando nada, mas a gente consegue identificar que esse garoto ele está, né, numa perna de pau tentando alcançar um determinado objeto. Esse terceiro quadrinho ele é super importante para essa compreensão, para a análise dessa questão. Porque justamente a questão ela pede para a gente identificar o garoto nessa tirinha. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. O garoto ele se inspirou com a altura das girafas e fez perna de pau para observar objetos e familiares da mesma perspectiva desses animais? Bom, vamos lá analisar a alternativa B. Se inspirou no comportamento das girafas para pegar o pote de bis, os quais também considera saborosos e difíceis de alcançar? Alternativa C. Aprendeu que as girafas, diferente de outros animais, encontram alimentos variados e nutritivos nas florestas. Alternativa D. Está proibido pela pediatra de comer alimentos com açúcar, por isso sua mãe guardou o pote de chocolate em cima do armário. Letra E. Não gosta de estudar sobre a vida dos animais, mas serviu das informações acerca das girafas para inventar brincadeiras. Se você analisar o que o enunciado da tirinha está afirmando, analisando a tira, é correto afirmar que o garoto, o que é que ele faz? Olha lá, no terceiro quadrante a gente tem a figura do garoto, em cima, né, montado em pernas de pau para alcançar o pote de bis, o biscoito. Nesse caso, a gente pode associar, né, a gente pode entender, por todo esse conhecimento, por tudo que a tira diz, que esse garoto, ele justamente tenta repetir os movimentos, tenta repetir o que as girafas fazem, justamente para alcançar determinados alimentos suculentos e saborosos. Ou seja, ele repete o comportamento das girafas justamente para alcançar esse bicho. Então, a melhor alternativa que se encaixa, a alternativa que mais se encaixa nessa tirinha, com a relação do garoto, é justamente a letra B, que ele se inspirou no comportamento das girafas para pegar o pote de bis, os quais também considera saborosos e difíceis de alcançar. E perceba que essa relação de saborosos e difíceis de alcançar é que justamente justifica lá na fala da girafa, no segundo quadrante.
Sua altura permite que elas mastiguem os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar. Então é justamente o que o garoto vai fazer. Ele vai se inspirar nessas girafas para alcançar o que ele considera como delicioso, como saboroso e como difícil, que é o bicho. Tranquilo? Essa questão, ela é uma interpretação básica, uma compreensão textual básica, mas é para você entender como é que as provas de concurso elas cobram essa relação de linguagem híbrida, essa relação de linguagem mista. Perceba que essa tirinha, ela justamente reflete ela traz uma sequência narrativa e justamente pede para você analisar o comportamento desse garoto. Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa que é fundamental na hora da nossa compreensão, aí entre os nossos conhecimentos linguísticos e textuais, é a relação de texto literário e texto não literário. Isso pode parecer até que não é importante, mas é super importante, pois um texto literário, ele vai ter uma função, ele vai ter uma linguagem, ele vai ter características diferentes do nosso texto não literário. E as provas de concurso, geralmente, elas mesclam. Em alguns momentos, em algumas provas cobram essa relação de texto literário e outras provas cobram essa relação de texto não literário. Nenhuma prova ela vai pedir para você identificar se é um texto literário ou um texto não literário. E por que a gente vê, por que é importante então? É que a partir do nosso conhecimento de evidenciar, de destacar se é um texto literário ou não literário, pode me ajudar na hora da minha interpretação, pode ajudar no momento da minha interpretação. Então vamos ver. O que é um texto literário, pessoal? O texto literário são textos narrativos ou poéticos que possuem elementos artísticos e tendem a causar emoção. Os textos literários, a principal objetivo são que eles são informativos e objetivos. Olha lá, a sua função também está relacionada com a estética nos textos literários. Destinam-se ao entretenimento, à arte, à ficção. Já o texto literário não. Ele utiliza, tem a sua função ali de convencer, de influenciar, de esclarecer determinada relação. A sua linguagem lá no texto literário, ela é mais subjetiva, ou seja, vai ser utilizada uma linguagem mais conotativa, um sentido figurado. Isso significa, então, que determinadas palavras, elas podem ter uma multissignificação. Determinadas estruturas, determinadas passagens daquele texto, a gente pode entender de várias formas. Ou seja, por conta justamente dessa linguagem mais subjetiva, dessa relação mais com as figuras de linguagem, com a relação do sentido figurado. Enquanto os textos não literários, eles são mais objetivos, mais denotativos. A denotação, no próximo módulo, a gente vai ver a relação da semântica ali, da denotação, mas eu já adianto para você. A denotação ela está relacionada com o sentido real das palavras. Em relação às características, o texto literário ele vai utilizar elementos como a musicalidade, como figuras de linguagem, multissignificação e possuem liberdade na criação. Em contrapartida, os textos não literários, ele tem uma linguagem mais objetiva e mais clara. Isso é muito importante, aluno, para você entender justamente qual é a intenção. Lembra lá do primeiro slide, do início da nossa aula, quando eu falei para você sobre intenção comunicativa sobre a mensagem? Dependendo desse estilo de texto, dependendo se é um texto literário ou não literário, eu vou ter um tipo de mensagem, eu vou ter uma intenção comunicativa.